no céu, lá no céu, Cristo foi preparar o lugar. Lá no céu, lá no céu, no celeste morada do Pai, estaremos ali com Jesus, desfrutando sem fim seu amor, na perene morada de luz, inefável jardim do Senhor. Lá no céu, lá no céu, estaremos ali com Jesus. Lá no céu, lá no céu, desfrutando sem fim seu amor, nesse lar tão feliz eternal, o pecado jamais há de entrar. Só na glória, pureza e prazer, lá os salvos com Cristo hão de estar. Lá no céu, lá no céu, Cristo vai feliz o lugar. Lá no céu, lá no céu, acharemos a luz ao final. Amém, irmãos. Querido e grandioso Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. Queremos te agradecer porque as mudanças que ocorrem na nossa vida, apesar de muitas vezes ser provocada por nós mesmos, o Senhor está aqui, está ao nosso lado, nos ajudando a vencer, a estarmos preparados para a maior mudança que é estar contigo nos céus. A mudança em que não haverá mais morte, separação, dor, tristeza, é a mudança que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E principalmente, Pai querido, pedimos que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor transforme esse coração de pedra num coração de carne, que louve e agradeça o teu santo nome. Queremos estar preparados para o teu reino, Pai querido. Nos ajude para isso, esteja conosco durante esse restante de sábado, durante o culto divino, é o que pedimos por Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, crianças. Bom dia, feliz sábado para vocês. Tudo bem? Ai, que bom que vocês estão bem. Estou muito feliz de estar aqui, junto com vocês na casa de Papai do Céu, tá bom? Na Bíblia existe a história de dois irmãos que eram muito diferentes. Caim gostava de cuidar das plantações. Ele tinha um lindo pomar com frutas deliciosas,
Só de olhar dava água na boca. Olha que delícia. E Abel cuidava de um rebanho de ovelhas. Alice mostra aqui com a tia Débora as ovelhas do rebanho de Abel. Abel gostava de cuidar das ovelhinhas. Quanto carinho, quanto amor ele tinha por aquelas ovelhinhas. Quando crianças, Caim demorava para obedecer o que a mamãe Eva falava. Vocês obedecem rápido o papai e a mamãe quando eles pedem alguma coisa para vocês? Depende, né? Caim, ele demorava a obedecer. A mamãe Eva falava assim para ele: Caim, venha tomar banho. Ah, daqui a pouquinho eu vou, espera um pouquinho mais. Caim, está na hora de dormir. Mas já? Ai, deixa eu brincar mais um pouquinho. Ele era teimoso e demorava a obedecer. Abel não. Abel sempre estava pronto a fazer alguma coisa de bom e obedecer o papai e a mamãe. Eles cresceram, se tornaram homens. E Abel, como havia aprendido do seu papai Adão e da sua mamãe Eva, os dois foram ofertar um presente para Deus. Abel, como havia sido ensinado, ele ofertou a sua melhor ovelhinha, a mais linda, a perfeita, porque ele havia entendido que essa ovelhinha simbolizava quem? Jesus, que um dia iria morrer para perdão dos nossos pecados. Mas Caim não. Caim resolveu fazer as coisas da cabeça dele. Caim resolveu oferecer a Deus o quê? Fruta. Mas foi isso que o papai Adão e a mamãe Eva e Deus ensinou para que ele fizesse? Foi, crianças, oferecer frutas? Não. Aí Abel falou para ele: Caim, não é isso que o papai do céu quer, nem o papai e a mamãe. O papai ensinou para nós que nós deveríamos ofertar o quê? A ovelhinha. Talvez Abel tivesse falado assim para Caim: você quer uma ovelhinha para você? Ah, Caim falou o quê? Não quero. E ofertou para Deus frutas. E o papai do céu, o nosso Deus, não gostou nada disso. Caim, além de tudo, ficou muito bravo com Deus e com seu irmão. O que nós aprendemos nessa liçãozinha hoje, nessa história, crianças de hoje? Obedecer. Obediência, um coração obediente, é o melhor presente que nós podemos ofertar para Deus. Vocês querem ser obedientes para Papai do Céu? Sim, que bom. E para a mamãe e o papai, quando falarem com vocês? Sim, esse é o melhor presente que o nosso Deus pede de nós. Um coração obediente e fiel. Muito bem. Se vocês querem saber o que aconteceu nessa historinha, quando chegar em casa, pede para o papai e para a mamãe ler, para o titio ou para a vovó, alguém que saiba ler. Está lá em Gênesis capítulo 4. Vocês vão ver o que aconteceu depois com Caim e com Abel, tá bom? Vamos orar agora. Alguém gostaria de orar? Querem? Então vamos fechar os olhinhos e fazer posição de oração. Todo mundo quietinho, posição de oração. Davizinho? Isso. Papai do céu, muito obrigado por estarmos na sua casa. Abençoa-nos para que possamos ter um coração obediente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar agora os desenhos e bem quietinho, junto com o papai e com a mamãe. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder
Bom dia a todos os queridos irmãos. Para iniciarmos o nosso culto divino, vamos ter o pensamento da Bíblia no Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa. Com esse pensamento, vamos louvar ao nosso Deus com grande alegria nesse sábado. Para início do nosso louvor, cantemos o Meu Deus. Grande é o Senhor, digno de louvor, dele é a glória, pois ele é amor. Seu amor me faz sempre mais feliz. Ele é meu mestre, eu sou aprendiz. Posso amar e me alegrar, vou me entregar e confiar. Ele é santo, ele é justo, ele é meu Deus em quem acredito. Pai bondoso, poderoso, Emmanuel, vai comigo. Ele é santo, ele é justo, ele é meu Deus em quem acredito. Pai bondoso, poderoso, Emmanuel, meu Deus vai comigo. Oremos. Pai querido, nós queremos entregar os nossos corações a Ti. Nesse culto que será dedicado a Ti também, te pedimos que tudo isso chegue até o Teu trono celestial como um perfume agradável. Esteja com todos nós, é o que eu te peço e agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: prêmio na lotérica. Ibirapitanga é um município brasileiro do estado da Bahia, localizado na microrregião Cacaueira do sul do estado. Sua população está estimada em 30 mil habitantes. O nome Ibirapitanga significa pau-brasil em Tupi-Guarani. É uma cidade pacata, com muitas igrejas cristãs, o que faz a comunidade viver sob uma forte influência evangélica.
Esta é a família de Carlos Alberto e Fernanda Silva Souza. Eles têm 2 filhos, Pedro e Azaf, e estão indo assistir ao culto na Igreja Adventista Central de Ibirapitanga. Uma vez por semana, Carlos e Fernanda recebem estudos bíblicos na casa do pastor. E isso tem fortalecido espiritualmente a família, dando a eles mais conhecimento sobre a palavra de Deus. Ele é um agente comunitário de saúde concursado da prefeitura e faz um trabalho muito relevante para a comunidade de Ibirapitanga. Fernanda trabalha numa lotérica, a única da cidade. O atendimento aos clientes é sempre intenso, exigindo dela grande dedicação ao trabalho. Fernanda se sente feliz por cuidar dos filhos, do marido, da casa e por ter um bom emprego numa cidade com poucas oportunidades. Carlos, recém-batizado, tem sido uma bênção na vida de Fernanda. Sempre que pode, estuda a Bíblia com ela e a incentiva a tomar uma decisão para o batismo. Mas uma questão especial está deixando Fernanda um pouco apreensiva. Meu bem, estou pensando, sobre a questão do batismo, já está próximo. Eu queria tanto me batizar. Cada dia assim eu busco mais, ou em oração. Eu sinto que é agora o momento de eu me batizar. Só que aí, você sabe, vem a questão do trabalho, a lotérica, Trabalho sábado, e eu não sei se Ivan abriria a mão do sábado. No dia seguinte, ela decidiu que falaria com o seu patrão sobre o assunto do batismo. Ivan, eu estou frequentando a igreja adventista com meu esposo e vai acontecer o batismo da primavera no sábado que vem e eu quero muito me batizar, mas para isso eu preciso que o senhor me libere o sábado. Eu quero ver o que o senhor pode fazer por mim. Olha, Fernanda, é uma decisão muito difícil, Eu tenho uma equipe de funcionários, você conhece muito bem, e claro que eu não posso privilegiar nenhum, mas eu vou pensar no seu caso. Trabalhou durante aquela semana inteira, na expectativa de saber qual seria a resposta do seu chefe, o dono da lotérica. E aí, Ivan, o senhor pensou na minha situação? Pensei, estudei todas as possibilidades, mas infelizmente eu não posso fazer nada por você. A decisão é sua, ou trabalho ou sua igreja. Olha, Fernanda, eu sinto muito mesmo, mas a decisão é sua. Naquele sábado, ela descansou seus problemas no Senhor e tomou a melhor decisão da sua vida. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os dias se passaram. Sempre orando, confiaram nas promessas do Senhor e pediram para que prevalecesse a vontade de Deus naquela situação. Ao completar o período do aviso prévio, Fernanda foi chamada para conversar com seu chefe. Olha, Fernanda, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Acho que é a notícia que eu estava sempre esperando. Você vai continuar trabalhando com a gente e o seu sábado está livre. A decisão de Ivan se baseou no fato de que Fernanda era uma excelente funcionária e que mesmo sem trabalhar aos sábados, a lotérica precisava dela. Hoje eles estão felizes e servindo ao Senhor no dia santo, louvando a Deus e testemunhando do seu amor. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Que
entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Quero entregar o meu coração. Querido Pai, que a Tua graça e a Tua bênção que nos deu tantas maravilhas, queremos Te agradecer por esse momento que pudemos louvar o Teu santo nome através das ofertas. Ó Deus, que esses momentos sejam felizes para os nossos corações e que possamos cada dia entregar a nossa vida aos Teus pés através das nossas ofertas e os nossos dízimos. Nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém. Como é bom podermos estar aqui na casa do Pai, com esse lindo dia de sol, para podermos agradecer e honrar ao nosso Deus com todo o nosso coração. Cantemos agora com muito entusiasmo, com muita alegria, o hino Jubilosos Te Adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos o
Agora, cantemos o hino de número 109. Jesus me transformou. Ao som do piano, coloquemos-nos em pé. Bom dia. Nós queremos desejar a todos um sábado muito agradável, principalmente você que está nos visitando nessa manhã. Seja muito bem-vindo aqui e volte quantas vezes vocês quiserem, ok? Nós temos muitos motivos para agradecermos a Deus, principalmente pela vida e pela saúde que temos, pela oportunidade de estarmos na sua casa aqui e podermos louvá-lo, né? Não só com a nossa presença, mas com as nossas vozes, com os nossos dízimos, nossas ofertas. É tudo um privilégio muito grande.
a Bernadette e o Enoque, através do oferecimento dessas lindas flores que estão aqui embelezando a casa de Deus, estão agradecendo pelo aniversário da Rafaela e do João Paulo e pelo milagre realizado na vida deles. Mais um ano de vida para os dois. Parabéns a eles. Nós temos alguns pedidos de oração também. A Edilane, ela pede pela sua amiga Patrícia. Ela está internada e necessita de cuidados. O nosso pastor, juntamente com a sua esposa, a Cimeia, eles estão bem longe, em Goiânia, e o pai da Cimeia, ele sofreu um atropelamento. Ele não está bem, por isso que eles não estão aqui conosco hoje, e pedem as nossas orações para que o seu pai possa sair dessa situação. E temos aqui também uma nota bem desagradável. A Edna Catânio, ela perdeu o seu pai hoje às 5 horas da manhã. Ele estava bem doente, estava em tratamento, e ela está acompanhando ele há algumas semanas, mas ele veio a falecer. Portanto, vamos orar pela Edna, pelos seus familiares, né, para que possam superar essa situação. E você que tem algum pedido no seu coração? Oi? Mais um pedido também. A esposa do Gerson, ela não está bem também, está hospitalizada, né? E também vamos nos lembrar desse nome em nossas orações. E se você também tem algum pedido, tem algum agradecimento, durante a música que nós vamos cantar agora, você poderá vir aqui à frente para trazer aqui ao altar de Deus e orarmos juntos, ok? Quem sou eu para que lembres de mim? Quem sou eu para que ouças minha voz? Não sou ninguém, sou apenas pó, mas todo dia estás a me esperar. Já passei por mares cruéis, bravas ondas molharam meus pés, senti conforto ao confiar. Jesus estava a me carregar. Não há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Convido-os a se ajoelharem para orarmos, então. Nosso Pai querido, nós te rendemos muitas glórias e louvores, porque o Senhor tem sido tão bom para nós. Temos o privilégio de estarmos na tua santa casa e erguemos hinos de louvores ao teu nome, e também porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos corações, trazendo a ti as nossas petições, trazendo também os nossos agradecimentos por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor conhece cada caso aqui profundamente, e queremos nos entregarmos totalmente em tuas mãos,
para que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Pai querido, nós precisamos da Tua companhia, precisamos da Tua ajuda, pois o inimigo está nos rodeando, está tentando nos atacar, e precisamos, através do Teu amor, da Tua assistência, nos protegermos. Por isso, esteja sempre conosco, orientando-nos e fazendo com que a nossa vida seja a melhor possível. O Paulo, ele vai expor a Tua palavra nessa manhã, e queremos pedir que Teu Santo Espírito o conduza mais uma vez, e que Teu nome possa ser louvado também com essa mensagem. Tudo isso nós te pedimos, ressaltando que as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão precisando da Tua ajuda sejam atendidas também. Isso tudo sem méritos, mas baseados no amor e no sacrifício de Jesus na cruz. Amém. Não há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Quem sou eu para que lembre de mim? Amém. Nesta manhã, então, o Paulo Roberto vai expor a palavra de Deus aqui. Queremos agradecer, viu, Paulo, pela sua dedicação, desprendimento em nos atender aí. Mas antes do Paulo falar, nós teremos uma mensagem musical, então, pelo Ricardo. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se limita ante a dor e o sacrifício, abre
abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é seu amor. O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega sua vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se limita ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é seu amor. Amém. Som. Bom sábado. Tô com a voz meio embargada aqui porque eu estou emocionado. Essa música que o Ricardo cantou, eu vou pedir para ele agora cantar no final. Diz muito sobre o que eu fui incomodado hoje para falar. Por que incomodado? Porque entraram em contato comigo quarta-feira à noite, falando: olha, o pastor está com um problema com o sogro dele e ele não vai poder vir para pregar no sábado e precisamos de um pregador. E aí me convidaram para estar aqui. E assim, eu demoro um pouco para me preparar, mas geralmente os sermões ficam prontos um dia antes. E esse meu sermão eu já preguei em algumas outras igrejas, mas eu costumo relembrar algumas coisas antes, e essa noite eu não dormi muito, porque o Espírito Santo começou a me cutucar para falar algumas coisas a mais. E agora, vendo o que o Ricardo cantou aqui, me faz lembrar algumas coisas que aconteceu há uns 2000 anos atrás, né? A gente comemora hoje a Páscoa, né? Ou amanhã a Páscoa, justamente a data em que Jesus entregou a sua vida por nós na cruz. E eu fico imaginando que não foi só dor física, né? Muito pelo contrário, eu acho que a dor física foi o de menos. Jesus teve que encarar muitas outras questões além da dor física naquele momento.
E eu fico imaginando as pessoas que estiveram com Jesus durante aquele tempo que ele esteve aqui na terra. Fico pensando confiança que essas pessoas depositaram em Jesus e a confiança que Jesus depositou nessas pessoas também. Imagine se eu chegasse agora de manhã e ligasse para o Eliezer e falasse: Eliezer, não me preparei bem, não vai ter pregador hoje. O que aconteceria, Eliezer? Talvez eu colocaria um outro pregador aqui, mas a minha confiança ia ser lá embaixo. Talvez eu nunca mais seria convidado a pregar aqui na frente. E é sobre uma questão de confiança que eu gostaria de pregar hoje aqui para nós, porque eu estou junto com vocês aqui. Eu sou só um ser humano transmitindo uma mensagem que vem de Deus. Não tenho nada de especial, nada mais do que qualquer um que esteja aqui. E eu gostaria de relembrar uma história de um personagem que deu mancada. Já deu mancada? Já deram mancada com você? O que você faz com alguém que dá mancada com você? Combinou alguma coisa, a pessoa não veio, chama de novo? Geralmente não, né? Prometeu que ia pagar, não pagou, empresta de novo? Não, né? Então, quando alguém faz alguma coisa assim pra gente, a gente perde a confiança. Agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Para as mulheres. Já prometeu que iria emagrecer? Já? E aí? Cumpriu? Para os homens. Já prometeu que ia resolver aquele probleminha lá em casa, que já faz 1, 2 meses que ainda não consertaram? E aí? E a minha pergunta é: você é confiável? Você é confiável? As coisas que você promete para você mesmo, você cumpre? E as coisas que você promete para os outros? Geralmente a gente faz mais as coisas que a gente promete para os outros, né? As coisas para a gente comigo, né? Eu assumo a bronca depois. E eu queria tratar um pouquinho sobre confiança e examinar um personagem real da Bíblia. Eu queria falar um pouquinho sobre Pedro. E o primeiro verso que eu gostaria de ler hoje, a gente vai usar bastante a Bíblia, tá, gente? Abre aí a tua Bíblia em Mateus, se não me engano, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, acho que é isso mesmo. Mateus capítulo 26, verso 73. Nós vamos começar por ele e depois nós vamos voltar nele. Tá bom? Mas antes da gente falar qualquer coisa desse livro, nós temos que orar. Vamos orar? Querido Pai que habita nas alturas dos céus, nós estamos aqui para entender a Tua mensagem. Abra nossa mente neste momento. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 26, verso 73 diz assim, né? Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. O mesmo Pedro que algumas horas atrás tinha falado que Jesus, eu não vou te negar, mesmo que eu tenha que morrer ao teu lado, negou a Jesus 3 vezes. Pedro era alguém confiável, sim ou não? Não. Pedro não era alguém confiável. Pedro sempre teve os seus altos e baixos, assim como nós temos os nossos altos e baixos. Quer ver? Vamos para a primeira história que a gente vai ler de Pedro, lá no comecinho, antes de Pedro ser um discípulo. Foi exatamente quando ele foi eleito para ser discípulo. Vai agora para Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz assim, ó:
Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui nós vemos Pedro iniciando o seu ministério ao lado de Cristo. E nesta ocasião aqui, Pedro não estava só triste porque ele tinha passado a noite trabalhando sem ganhar nada. Pedro estava triste também porque aquele a quem ele seguia, que até este momento era João Batista, tinha acabado de ser preso. Então o líder, a referência espiritual de Pedro e também dos outros ali, tinha acabado de ser preso. Então ele estava meio deprimido espiritualmente e também agora financeiramente na sua vida. E aí vem Jesus, a quem ele já conhecia e já sabia de algum dos milagres de Jesus, e ele fala o seguinte: Jesus, não sei se é a hora, mas tudo bem, vamos lá, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo para mim. Aqui a gente encontra Pedro na parte de baixo da montanha-russa da vida. E aí ele faz o que Jesus pede para ele, e os seguintes versos dizem o seguinte, verso 6: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então Pedro resolve atender a Jesus e ele faz uma pesca grandiosa, fora de horário, com barulho de multidão, cansado. Então ele vê uma grande quantidade de peixes pulando para dentro do barco dele, de maneira que até o outro barco ele teve que chamar para salvar o barco dele, que quase estava afundando. E a Bíblia diz que Simão, vendo aquilo que estava acontecendo, ele se jogou aos pés de Jesus e pediu para que ele se retirasse. A irmã White fala que este ato de Pedro foi o mesmo ato de Daniel, quando viu o anjo do Senhor. Naquele momento, Pedro reconheceu que ali não estava alguém, um ser humano normal. Ali tinha uma presença divina, alguém com poder muito maior do que qualquer outra pessoa, alguém que teria que ser Deus. Porque pela experiência dele de pescador, aquilo era impossível. Aquilo era um milagre, o que aconteceu com ele. Então Pedro agora, ele sai daquele ponto baixo da sua vida e começa uma caminhada mais alta. E ele deixa de ser pescador de peixes e passa a ser um pescador de homens. Que foi aquilo que Cristo pediu para eles. E o primeiro ato de Pedro foi o seguinte: deixa o barco, deixa os peixes, deixa o lucro e começa a andar com Jesus. Uma pergunta para mim e para você. Lá no seu trabalho, assim como foi com Pedro, que Jesus chegou lá no ambiente de trabalho dele. No seu trabalho,
Você está no ponto baixo ou no ponto alto da sua vida? Quais são os problemas que você tem passado lá? Você tem sido confiável no seu trabalho? Sim ou não? Eu tenho passado por alguns problemas no meu trabalho. Já estou mais ou menos 1 ano e meio no local onde eu trabalho atualmente. E já existiram 2 ou 3 reorganizações de área e eu fui jogado para uma outra área. Hoje eu estou numa área que eu totalmente desconheço, eu não tenho nenhum perfil para trabalhar no que eu estou trabalhando. E às vezes eu fico perguntando para minha esposa, por que está acontecendo isso? E aí um dia ela falou para mim, você já pensou que talvez Deus tenha um plano para você, onde você está hoje? Talvez você tenha que estar lá porque você precisa conhecer alguma coisa para crescer aonde você tem que crescer. Ou talvez você está lá porque tem alguma pessoa que precisa conhecer Jesus através de você. Talvez você tenha uma missão para estar aonde você está. Será que eu estou sendo confiável naquilo que Deus me entregou? Será que ao Deus me chamar para ser um pescador de homens, eu realmente estou exercendo essa função dentro do meu local de trabalho? E essa é a pergunta, queridos, porque a nossa vida, ela não é só vir à igreja. A nossa vida acontece aí fora, com os nossos amigos, com os nossos familiares, no nosso serviço, no nosso lazer. E é justamente essa vida que nos traz altos e baixos. Qual o momento que estamos passando? E como é que estamos encarando isso? Aqui nós vemos que Pedro, embora estivesse numa parte baixa da sua vida, ao encontrar Cristo, passou para uma parte alta da sua vida e começou a caminhar com Ele. Mas, como a gente disse, nós somos confiáveis. Pedro também não era. E ao caminhar com Jesus e andar com Jesus, Pedro teve que aprender um pouco mais sobre quem ele era. E teve que firmar um pouco mais a sua fé, assim como nós, a cada dia, temos que firmar a nossa fé ao andarmos com Cristo. E aconteceu um episódio muito interessante com Pedro, que é uma das histórias mais bacanas que eu acho na Bíblia, e que se eu estivesse com Pedro naquele dia, naquele barco, eu ia dar muita risada de Pedro. Abre a tua Bíblia um pouquinho mais para trás aí, vai em Mateus, no capítulo 14. Porque aqui a gente encontra Pedro no alto, lembra? Pedro estava em baixa, desacreditado, né? E aí Jesus vem, se mostra para ele como Deus, como alguém totalmente diferente, o chama para caminhar, e aí vem Pedro, né? Aquele que falou alto, corta a orelha. Aquele que, se acontecer alguma coisa, manda queimar e descer fogo do céu. E aqui está o Pedrão, sentado lá no barco. Depois de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, certo? Está o Pedrão sentado lá no barco, porque Jesus falou o seguinte, ó, passa todo mundo porque eu vou orar aqui um pouquinho. E aí eles começam a navegar. E olha só o que diz no capítulo 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vamos parar um pouquinho aqui. Aqui está Pedro. O que ia na frente? Né?
Aqui está Pedro, aquele que quando via alguma coisa queria estar na crista da onda. E aqui literalmente que está na crista da onda, né? Estava lá sentadinho no barco, percebendo que alguma coisa grave ia acontecer com eles, porque eles eram pescadores e conheciam o mar, né? Sabia que alguma coisa séria ia acontecer. Aparece quem? Jesus. E aí Pedro, o primeirão, opa, é Jesus? Jesus, se é você, eu quero andar sobre as águas, deixe-me ir até você. E aí olha o que acontece. Verso 28, respondendo-lhe Pedro, disse, né? Se és o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles disseram isso porque eles eram pescadores. Sabiam que iriam morrer. Mas ali estava Pedro. O que levantou a mão primeiro. O que andou sobre as águas. Porém, quando ele estava no alto, na confiança, olhando para Cristo, opa, sou Pedro, galera, ó, estou andando. Mas quando desviou os olhos de Jesus e confiou nele mesmo, o que aconteceu? Ponto baixo. A mancada. A falta de confiança. A falta de confiança. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para cada um de nós aqui. Quando você tem um problema na tua vida, que não é um problema de trabalho, é um problema que você não tem mais controle, é um problema que você não tem como resolver, para quem você corre? O que você faz? Aonde está a tua confiança? Está embaixo, tentando alguma coisa, ou está em cima, buscando a Deus? Isso aconteceu comigo exatamente há 4 anos atrás, e vocês conhecem a minha história. A médica da UTI chegou para mim e falou o seguinte, nós não temos mais o que fazer com a sua esposa. Não tem uma aspirina, não tem um remedinho, não tem. Ou desliga a síndrome que está passando por ela, ou não temos mais o que fazer. Quando você se encontra nessa situação, o que você faz? Qual é a tua fé? Está em cima com Cristo, está em alta, está aguardando nele, ou está em baixa, procurando algum médico, procurando dinheiro, procurando alguma outra solução? Entende o que acontece quando você tira os olhos de Deus? Entende o que aconteceu com o Pedro, todo confiante aqui? Alguém que em uma hora está em alta, está andando sobre as águas, mas que no momento seguinte, no passo seguinte, já está afundando. E aí vem a pergunta novamente, queridos, somos confiáveis sim ou não? Não somos confiáveis, porque a partir do momento que nós confiamos em nós mesmos para fazer alguma coisa, nos encontramos na mesma posição de Pedro, afundando em problemas. E por mais que você tenha dinheiro na tua conta corrente, por melhor que você seja bom profissional na sua profissão, lá no que você faz, no seu serviço, existem momentos em que você vai chegar e não vai ter como resolver. Existirão situações em que você não vai ter como estender a tua mão e resolver as coisas. E isso não acontece só para quem está aí fora, acontece para quem está aqui dentro, justamente para nós, que somos mais atormentados por Satanás. Ou vocês pensam que eles estavam lá no barco, naquela tormenta, porque veio simplesmente uma tempestade de uma hora para outra? Sabe por que eles atravessaram aquele rio daquela forma? Porque eles passaram um dia fazendo milagres num tempo maravilhoso, e para eles, pescadores, não tinha problema nenhum, não haveria chuva. E aí veio Satanás de uma hora para outra e trouxe a chuva na vida deles.
E na minha e na tua vida, queridos, você acha que você nunca vai ser atingido por Satanás? Como está a tua vida? Você é confiável, sim ou não? Deus pode contar com você, sim ou não? Você pode contar com Deus? Ou você quer contar com Deus, sim ou não? E eu disse que eu daria muita risada de Pedro nessa hora, né? Quem não daria? Pedro bonzão, né? Você foi lá. Mas ao mesmo tempo que estaria dando risada, eu também estaria me perguntando, será que eu colocaria o pé na água? Quantos aqui colocariam o pé na água? Quantos colocariam o pé na água como Pedro? Acho que Pedro tem seus erros, né? Por ele primeiro. Mas Pedro também tem as suas coragens, o que fez com que ele aprendesse muita coisa. Uma outra coisa que Pedro teve que aprender e que está em um outro relato. Vamos um pouquinho mais para frente. 2 capítulos para frente. Mateus capítulo 16. No verso 13. Mateus 16, verso 13 diz assim, ó, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus fala para Pedro. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que interessante aqui. Pedro sendo usado por Deus para declarar quem era Jesus Cristo. Pedrão, de novo, em alta. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai à frente e fala, você é o Cristo, porque as coisas que você faz, ninguém faz. Só que no momento seguinte, o mesmo Pedro que tinha sido usado por Deus nessa ocasião, olha o que acontece com ele. Vai para o verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro chamou-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ué, há 2 versos atrás, ele seria a pedra, né? Na verdade, não assim, Pedro era a pedra, né? Pedro era a pedra, agora ele vira uma pedra de tropeço. Ele era, 2 versos atrás, ele era abençoado por Deus, agora ele é usado por Satanás para falar para Jesus o que ele tinha falado aqui. Entende a confiança que um ser humano pode ter? E é por isso que o verso diz que o coração humano ele é o quê? Ele é enganoso, queridos. É por isso que Paulo diz o seguinte, aquele que está em pé, tome cuidado para o quê? Para que não caia. Sabe por quê? Porque nós, por nós mesmos, não somos confiáveis. Quando não estamos sendo usados por Deus, fazemos coisas que o inimigo pede para a gente fazer. Não somos confiáveis. O próprio Pedro, que aqui foi declarado, né, que foi usado por Deus para declarar Jesus como Cristo, como Salvador, 2 versos depois foi usado pelo próprio Satanás para tentar barrar o plano de Cristo e salvar a humanidade. Entende a importância, a sutileza que nós, a fragilidade que nós como seres humanos temos? Porque em algum momento, em poucos segundos,
em brechas que nós deixamos, é onde o inimigo vai atacar. E era o que acontecia com Pedro. O Pedro todo autoconfiante, o Pedro que ia à frente, o Pedro que falava primeiro, também era o mesmo Pedro que submergia primeiro, é o mesmo Pedro que era exortado primeiro, que era corrigido primeiro. Era sempre assim. Sabe por quê? Porque em um momento Pedro deixava ser usado como instrumento de Deus, mas em outro momento Pedro se deixava sozinho, ia sozinho, e aí era onde Satanás atuava. E aí a maior prova disso foi no verso que a gente leu no começo. Vamos para ele? Vai lá em Mateus no capítulo 26, um pouquinho mais para frente, vamos entender um pouquinho toda a história, né? Mateus no capítulo 26, no verso 31, a gente entende um pouquinho o que aconteceu ali com Pedro. Olha só, verso 31, então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E olha o que Pedro falou. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha o recado de Jesus e olha o que Pedro falou. Pedro em cima, em alta, confiança 100%. E ele comprovou essa confiança dele. Vai um pouquinho mais para baixo no verso 47, olha o que aconteceu. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com as espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado um sinal: aquele a quem obejar, este prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus lhe disse: salve mestre, e o beijou. Jesus porém lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Este verso não diz que é Pedro, mas se você for para João, capítulo 18, diz que é Pedro. Olha aqui, Pedro em alta. Jesus, eu não falei que eu não ia te negar, estou aqui, ó. Se precisar eu mato da próxima vez. Já cortei a orelha. Está ali, Pedrão 100%. Certo? Só que mais ou menos 2 ou 3 horas depois, sabe o que acontece? Acontece uma coisa muito mais simples. Que não precisava de espada. Não precisava de porrete. Precisava só de testemunho. E olha o que Pedro fez. Verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Olha o Pedro embaixo. Uma questão simples. Era simplesmente falar: não, eu sou um dos discípulos. Não, eu estava com ele. Não precisava de porrete, não precisava de espada. Mas uma questão simples. Pedro traiu a Jesus. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu não ia falar isso, também isso me surgiu agora. Querido, se você acha que Jesus vai passar um pano naquele pecadinho que você tem, ele não vai passar. Ele não vai passar. Porque se ele tivesse que fazer
isso, se ele tivesse que fazer isso, ele teria feito lá no Éden. Porque era só tocar no fruto, e foi o que Eva fez. Era muito simples, era pequeno demais. Mas aquilo que era pequeno demais fez com que nós estivéssemos hoje aqui. Se você acha que uma coisinha só não faz diferença, é onde Satanás vai te pegar. E aí eu estou meio infectado ainda com mordomia cristã, e vou falar de novo para vocês. Querido, se você acha, né, principalmente mulheres, que um brinquinho só não faz diferença, se você acha que uma correntinha só, que uma tatuagenzinha só, tudo que você coloca no seu corpo que não te pertence, isso diz a quem você está adorando. Ou a você mesmo, que foi o caso de Eva, ou ao seu Deus. Deus não vai passar um pano só porque é um pecadinho. Porque se ele tivesse que passar um pano em um pecadinho, ele teria passado um pano no pecadinho de Eva, e não no seu hoje. Entende isso? Só que não é porque Deus não passa um pano no pecadinho que ele te larga sozinho. Não é porque você pecou só um pecadinho ou um pecadão que Deus te deixa sozinho. Olha o que diz o verso. Vai para o verso 75, que é o último desse capítulo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe por que ele chorou amargamente? Porque neste momento em que ele se lembrou, né, quando o galo cantou pela 3ª vez, ele se lembrou do que Jesus tinha falado para ele. Sabe o que aconteceu? A irmã White descreve para a gente. Diz que Jesus olhou para dentro do sinédrio. Sabe quem ele viu dentro do sinédrio? Jesus, jogado ao chão, todo ensanguentado. E sabe para quem Jesus estava olhando? Pedro. Sabe qual era o olhar de Jesus para Pedro? Amor. Aquele que traíra Jesus. Porque Pedro, até ali, não tinha diferença nenhuma em relação a Judas. Era traidor do mesmo jeito, não tem pecadinho e pecadão. Era igual, os dois estavam iguais, mesma situação. Só que um vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, pouquinha coisa, e outro negou a Jesus. Os dois estavam em situações iguais. E naquele mesmo momento, onde Judas estava lá dentro, mas Pedro estava aqui do lado de fora, os dois receberam o mesmo olhar, o olhar de amor. Só que existe uma diferença na atitude dos dois naquele mesmo momento. Judas foi se matar. Pedro voltou para o Getsemane. Naquele lugar onde Jesus suou gotas de sangue, a irmã White diz que ele voltou para lá. E aonde ele deveria, há instantes atrás, estar orando por Jesus, ele estava dormindo, agora ele volta ali para orar. E com pesar na sua alma, ele pede perdão. Ele pede perdão para Deus, ele se arrepende do que ele tinha feito. Por maior ou por menor que tivesse sido aquilo, ele se arrepende, porque ele notou quão fraco ele era. Ele notou que quando ele estava com Jesus, ele era uma pessoa, e quando ele estava longe de Jesus, ele era outra pessoa totalmente diferente. E aí eu vou perguntar para mim e para você, como é quando estamos com Jesus e como é quando nós estamos longe de Jesus? O que aconteceu quando você teve que tomar uma decisão e você parou e pensou o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Qual foi a consequência dessa tua decisão? E qual foi a consequência da tua decisão quando você teve que fazer alguma escolha e você simplesmente fez o que veio na tua cabeça? Qual a diferença dos dois? No caso de Pedro, foi a traição dele para com o seu mestre. Mas o mais importante aqui, queridos, sabe o que é? É que mesmo sabendo que Pedro era fraco, que Pedro era alguém de altos e baixos, sabe o que Jesus fez com Pedro logo quando ele ressurgiu? Vai para Marcos, um pouquinho mais para frente. Marcos no capítulo 16, o último capítulo de Marcos.
Marcos capítulo 16, no verso 6, e aqui o anjo do Senhor fala com as mulheres que foram ver Jesus lá no sepulcro, né? E olha só o que o anjo fala para as mulheres ali. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. E olha o verso 7. Mas ide e dizei aos discípulos, e a quem? E a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá vereis como ele vos disse. Olha só. Pedro, o traidor. Pedro, aquele que tinha passado por altos e baixos vários momentos. Pedro, que tinha cortado a orelha do centurião lá, mas que depois se deixou, traiu a Jesus por uma coisa muito menor. Este Pedro, aquele traidor, aquele de altos e baixos, era quem Jesus estava pensando quando ele ressurgiu. E aí aqui fica um conceito que a gente tem que tirar, gente. Sabe qual é o conceito de perfeição para Deus em relação a nós seres humanos? Ser perfeito para Deus não é fazer todas as coisas certas. Ser perfeito para Deus não é ser alguém que não peca mais. Ser perfeito para Deus é alguém que reconhece os seus erros e que quando tem que pedir perdão, se ajoelha e pede perdão. Isso é o conceito de perfeição para Deus. E é esse o conceito que Cristo revela aqui para nós através do que ele falou para Pedro. Avisa para Pedro que eu estou indo para Galiléia, aonde eu tinha falado para ele antes de morrer que eu estaria. Fala para ele ir para lá. Fala para ele ir para lá e fala para os discípulos irem para lá também. E aí sabe o que acontece com Pedro e com os outros discípulos quando eles vão para Galiléia? Abre lá em João no capítulo 21. E aí eu prometo para vocês que é a última vez que vocês vão virar a Bíblia aí. João capítulo 21, a partir do verso 1 aí você vai ter, do verso 1 até o verso 14, os discípulos pescando. Exatamente como era no começo. Exatamente o que aconteceu no começo com os discípulos, aconteceu aqui de novo. Jesus foi morto, eles estavam desamparados, da mesma forma que eles estavam desamparados quando João Batista tinha sido preso. O que eles fizeram? Voltaram para os seus trabalhos. E eles estavam pescando aqui. Os discípulos de Jesus estavam pescando. E aí aparece quem? Jesus aqui. E eles começam a fazer eles fazem ali uma fogueirinha. Jesus, como cozinheiro gourmet, faz um peixinho assado. E eles começam a comer, começam a conversar. E aí o mais impressionante de tudo vem no verso 15. Olha o que acontece no verso 15. Diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro entristeceu-se por ele ter dito, mas pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Como confiar em alguém de altos e baixos? Como confiar em alguém que no momento em que mais precisa, o trai? Como? Pedro foi perguntado 3 vezes se ele era
a pessoa que andava com Jesus, e ele negou Jesus 3 vezes. Era preciso 3 perguntas para confirmar ou para tirar de Pedro a verdadeira resposta. Pedro, você me ama? 1 vez, 2 e 3 vezes. A gente sabe, pelo original deste texto, que Jesus pergunta o seguinte: Pedro, você me ágape? Ágape é uma palavra em grego, se não me engano, que quer dizer amor. E este amor ágape, ele quer dizer um amor divino, um amor sobrenatural, um amor que só Deus pode ter. E Jesus pergunta com essa palavra para Pedro: Pedro, você me ama de uma maneira superior à humanidade? E Pedro responde com a mesma palavra: Senhor, eu te amo de uma maneira superior. Na segunda vez, Jesus pergunta com o mesmo verbo: você me ama, você me ágape? E Pedro responde com o mesmo verso: sim, Senhor, eu ágape, eu te amo de uma maneira superior. E aí vem a terceira pergunta: Pedro, você ágape? E aí Pedro responde com um outro verbo que também significa amar, que é o verbo filéu. E esse verbo filéu, ele quer dizer um amor entre humano. E é por isso que Pedro se entristeceu neste momento, porque ele sabia que o amor dele era limitado. Pedro sabia que por mais que ele quisesse, ele não podia dar o amor que Cristo estava pedindo, mas Cristo não queria que ele te desse um amor sobrenatural. Lembra do conceito de perfeição? O conceito de perfeição é saber que estou errado e voltar para Cristo. E foi exatamente na terceira pergunta onde Pedro dá aquilo que ele pode dar e não aquilo que ele não pode dar. Quando Pedro exatamente dá aquilo que ele pode dar, que é o amor dele humano, falho, mais uma vez Deus confia a Pedro a sua igreja. E após aquilo, Pedro é um dos maiores formatadores do evangelismo do evangelho que nós conhecemos até hoje. A partir daquele momento, Pedro começa a pregar, mesmo sendo iletrado, e converte 3.000 pessoas. Pedro anda e a sombra dele começa a curar pessoas. A partir do momento que Pedro deu para Cristo tudo aquilo que ele podia dar, que era um amor imperfeito. Queridos, você entende o que Cristo está pedindo para mim e para você hoje? Ele não está pedindo alguma coisa impossível. Ele não pediu isso de Pedro. Afinal de contas, quando Cristo escolheu 12 discípulos, ele não escolheu os melhores. Muito pelo contrário. Escolheu alguns que eram bem complicados, estilo Pedro. E o que Cristo pede hoje para mim e para você, não é alguma coisa inatingível, uma coisa inalcançável. Você não tem que ter tal e tal emprego, você não tem que ter tanto de dinheiro na sua conta bancária, você não tem que ter tantos filhos, você não tem que ter a aparência X ou Y, você não tem que ter o carro tal, tal. Cristo não pede isso de você. Cristo não pede isso para mim. O que Cristo pede para mim e para você hoje é uma coisa totalmente atingível, que é o meu e o teu coração. E Ele sabe, querido, que a partir do momento que a gente entrega o coração para Ele, nós vamos continuar uma vida perfeita, sem pecados? Não. Pedro errou também depois dessa ocasião. Mas o que tornava Pedro perfeito é que, mesmo pecando, mesmo errando, Pedro se voltava para Cristo. E nós hoje? Quando nós erramos, quando nós nos desviamos do caminho de Deus, qual é a nossa atitude? O que nós estamos fazendo? Tem uma frase que o Ricardo cantou aqui na música, eu vou pedir para o Ricardo cantar de novo, que diz assim, ó: maior do que a sua glória é o seu amor. Deus não está preocupado com o que você tem. Deus está preocupado com o que você é. Porque se Ele tivesse preocupado com o que você tem, queridos, Ele teria vindo aqui na terra e teria sido a pessoa mais afortunada dessa terra. E aí, sabe o que Ele levaria para o céu? Um tanque
né, uma mala cheia de tesouro, de ouro, de prata, e ele não veio buscar isso. Tanto que lá no céu, queridos, o que a gente julga ser importante aqui na terra, ouro, prata, essas coisas, lá vai ser asfalto. Eu já falei isso aqui milhares de vezes. Lá vai ser asfalto, queridos. Sabe qual é o adorno da cidade de Jerusalém, que a gente estudou até na lição do trimestre passado? Sou eu e você. Sabe aquelas vestes brancas que nós vamos estar vestidos? Aquilo é a justiça de Cristo. E é aquilo que vai adornar a cidade santa. E não ouro, prata e bronze. Jesus não veio para essas coisas. E a única coisa que falta para que eu e você estejamos perto dele, sabe o que é? A minha decisão de entregar tudo que eu tenho. E sabe o que é tudo que eu tenho? O meu coração. O meu coração. Isso é o que mais vale. Ou você não daria tudo para ter aquele parente que já se foi? Para dar o último abraço naquele seu pai que já morreu? Na sua mãe? Para escutar a última história da sua mãe que já não está mais aqui? Ou daquele parente querido que te abraçava, que você brincava, que você dava risada junto? As pessoas são as coisas que têm valor. E é isso o que Deus veio falar para Pedro e para todos os discípulos e para nós hoje. Pedro, não é questão de andar sobre as águas, não é a questão de puxar uma rede cheia de peixes. A questão é o seu coração. É isso que faz a diferença. O resto, eu posso tudo. Eu só não posso o teu coração. E é isso que eu estou te pedindo. Queridos, aonde está o teu coração hoje? Como está a tua vida com Cristo? No alto ou embaixo? Se está embaixo, seja perfeito. Sabe como? Peça perdão. Se está no alto, tome cuidado para não cair. O que Deus se importa é a minha, é a tua vida. O que Deus importava aqui era a vida de Pedro e era a vida de Judas também. Só que Judas teve amor pelas coisas do mundo e ficou com o mundo. Vou pedir para o Ricardo cantar novamente essa música. E eu peço para que você medite um pouquinho em quem é Deus e o que Ele deixou para ganhar o meu e o teu coração. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter. Maior que o universo do coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. Conheço, deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se limita ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço tudo pra vencer
vai fundo quando a sua salvação. Entrega a sua vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo, coração, igual sua justiça, seu perdão. Modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se limita ante a dor e o sacrifício, pra salvar quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse, mas que o mundo imaginasse, pois bem maior que a sua glória é seu Quantas vezes, ao sobrevir-nos à aflição, fazemos como Pedro? Olhamos para as ondas em lugar de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilantes não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a... Obrigado porque mesmo falhos, mesmo imperfeitos, mesmo indignos do teu perdão, o Senhor faria tudo de novo se precisasse. Obrigado, Pai, porque 2000 anos atrás o Senhor deixou a sua glória, porque maior do que a sua glória é o teu amor por nós. E a única forma que nós temos de retribuir esse amor é entregar aquilo que nós temos, que é o nosso coração. Pai, toca o nosso coração de pedra. Transforma o nosso coração em corações de carne, para que possamos ouvir a voz do Seu Santo Espírito, entender aquilo que o Senhor fez por nós e entender aquilo que o Senhor está fazendo por nós. Que possamos receber das Suas mãos, muito em breve, aquela santa cidade, onde nós passaremos a eternidade contigo. Que tudo que nos impede, seja grande ou pequeno, tudo que nos afasta de Ti, fique para trás, e que possamos ter uma vida que nos leve a andar sempre em Tua direção, e que, se for preciso, possamos andar sobre as águas, mesmo não sendo isso o mais importante. Dá-nos a Tua paz, querido Jesus. Dá-nos um bom sábado na Tua presença. Que esse dia seja o dia especial da Tua companhia em nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.